próxima luta do Jae-kyun se aproxima e tem muita coisa acontecendo em volta dele. Pessoas tentando prejudicá-lo, os treinadores tentando protegê-lo e perto disso o Dan só tentando ser feliz. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente fala sobre o capítulo 47 de Jinx, que vem aí assumindo um tom de suspense bem perigoso. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que o like é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá pelas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. Claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dar a sua perspectiva, dizer o que você concorda, o que você discorda de mim. E agora vamos falar então sobre o que aconteceu nesse capítulo 47. O capítulo começa com os meninos na academia e eles acabam de descobrir que o rapaz que iria enfrentar o Jae-kyun na próxima luta, ele acabou se ferindo e ele não vai mais poder participar. Porém, como todos os ingressos daquela luta, daquela noite já foram vendidos, eles não podiam simplesmente cancelar, então eles encontraram um outro lutador para enfrentar o Jae-kyun. Então a gente descobre que ele vai enfrentar um cara chamado Baek Jumin. E um dos rapazes da academia, né, acaba comentando ali com o pessoal que ele conhece um pouco desse rapaz através de um outro amigo que conhece ele. Aparentemente ele é um novato na luta, mas que tá em ascensão e que leva muito jeito com a mídia. E que por causa disso a mídia acaba sempre favorecendo muito ele e que possivelmente ele deve ter sido colocado para enfrentar o Jae-kyun por uma questão de visibilidade. Mas que aparentemente ele não tem o que é preciso para realmente derrotar o Jae-kyun. O Batata tá completamente indignado que um Zé Ninguém vai enfrentar o Jae-kyun e ele não gosta nem um pouquinho da vibe, da atmosfera que esse adversário tá passando para ele. E aí todos ali perto, né, os outros companheiros da academia inclusive, eles são todos muito frustrados porque por mais que eles treinem muito há muito tempo, eles nunca tiveram uma oportunidade privilegiada de enfrentar o Jae-kyun. Eles então dão uma olhada pelas notícias na mídia sobre essa luta e eles se surpreendem ao ver que a notícia já espalhou muito rapidamente e que as notícias, as informações que vêm pela mídia, elas todas têm um tom meio sensacionalista e boa parte delas parece até que elas estão torcendo para que o Jae-kyun perca. Isso tudo mostra pra gente muito desse suposto potencial midiático que o outro lutador tem. Um dos rapazes compartilha com o pessoal rumores que ele ouviu sobre o Baek Jumin e que parece que ele era um rapaz que participava desses rings clandestinos e que nesse tipo de lugar ele era até uma lenda. Seria o tipo de lugar onde acontecem apostas, onde armas são permitidas e onde alguns lutadores nem sempre saem vivos das lutas. Inclusive é meio assustador pensar que um cara como ele que vai enfrentar o Jae-kyun tenha saído de um lugar assim. No geral todos ficam meio preocupados se esses boatos forem verdadeiros, mas nenhum deles realmente acredita que o Jae-kyun possa perder e no geral todos ainda comparam a educação dele à de um marginal qualquer. Só que o Dan acaba observando aquele adversário e ele tem um pressentimento nada bom olhando pra ele. À noite o Dan chega sozinho em casa, o Jae-kyun vai chegar bem mais tarde e aquele clima melancólico toma conta de toda a casa. É avassalador como o Dan se sente que mesmo com os dias mais quentes da estação chegando, aquela casa parece cada vez mais fria. Desde o aniversário de Jae-kyun, os dois mal conversaram. Ele sai muito cedo, chega muito tarde e mesmo quando os dois acabam se esbarrando pela casa, o Dan ele tá muito desconfortável pra dizer qualquer coisa. Ele percebe que nos últimos dias ele só tem focado no trabalho de maneira completamente metódica e ele acabou esquecendo e nesse momento ele percebe que o resultado da biópsia da avó dele é amanhã. Pensar nisso faz ele se sentir ainda mais melancólico, mais triste, porque ele percebe que ele não tem podido ir ver ela com frequência durante esse tempo. Só que também ele acaba afastando esses pensamentos e se confortando de que no final das contas
tudo que ele tem feito foi pelo bem dela, foi pra ela, pra poder cuidar dela. E que se no final das contas ela ficar bem, pra ele tá tudo ótimo. Ele mergulha em sentimentos de saudade e fica torcendo pra que ela possa se recuperar logo, pra que ele possa finalmente fazer algo por ela, dar alguma felicidade pra ela, porque no final das contas ela dedicou a vida toda dela a cuidar dele. Então a gente vai ver o Dan recebendo péssimas notícias sobre a sua avó do médico, que acaba avisando que ele deveria se preparar para o pior, e agora ele cai em desespero, ele cai em sentimentos desesperados com os quais ele não sabe lidar. Ele não tem como pensar em perder ela, em ficar sem ela, porque ela é tudo que ele tem. Ele vai até o quarto dela e fica perdido, imerso em lembranças e pensamentos sobre a vida dele com ela. É um dos momentos mais lindos que tem nessa obra, talvez o mais lindo, porque a gente vê vários quadros de momentos felizes e importantes que os dois viveram juntos, e é muito emocionante realmente passar por esse momento na comic. Ela acorda e fica preocupada vendo o Dan chorar na beirada da cama, e por mais que ela esteja naquela situação desesperadora, o bem-estar do Dan é a primeira coisa que vem na cabeça dela. Ele se sente ainda pior vendo ela preocupada com ele, ela nesse estado, e ele passando esse tempo todo dando desculpas e mais desculpas pra não ir ver ela. Ele acaba caindo em prantos, deitado sob ela na cama, desesperado, chorando, e ela abraça e acolhe ele como ela fez toda a vida enquanto criava ele. É sério, mano, é uma das passagens assim, ó, mais tristes, emocionantes e lindas da história, porque é um misto de sentimentos muito intenso, assim, ó. É impossível que tu não torcia e queria tudo de bom pelo Dan até aqui, mas se tu não queria tudo de bom pro Dan até aqui, nesse momento é impossível tu não pensar assim. Ela diz que tem um favor pra pedir pro Dan, que a gente acaba não sabendo o que é nesse momento, e a gente em seguida vê também o celular do Dan recebendo uma mensagem do que parece ser a academia onde treina o Baek Jimin, o próximo adversário do Jae-kyun. Cara, agora as coisas vão ficando cada vez mais desesperadoras, assim, ó. Pensar que o Dan pode acabar se envolvendo com um cara como aquele Baek Jimin, por mais que o Jae-kyun não seja necessariamente flor que se cheire, mas ainda pensar que ele pode estar prestes a perder a pessoa, a razão pela qual ele passou por tudo que ele passou até agora. É tudo muito triste de acompanhar. Bom, então é isso. Em breve a gente volta e eu falo sobre o capítulo 48. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.